polos, eles chamam de multipolar, teoria de campos multipolar. Multipolar não no sentido de expansão de multipolo eletromagnético, mas no sentido de polos múltiplos, né? Então, ele faz uma discussão boa. O autor do livro é G. Barton. Eu acho que é Introduction to Quantum Physics. É um livro bem antigo, bem pequenininho, tá? Ele tem muitíssimas expressões, ele trabalha bem as ideias, tá? É um livro, assim, você vê que é um físico matemático. É um cara que não usa muitas equações, mas fala muitas coisas. E ele tem um capítulo interessante de coisas que nós já não se usa muito mais falar, que é o chamado modelo de Lie, que é um modelo de teoria quântica de campos que é solúvel, ou seja, um modelo que se consegue a solução não perturbativa dele, evitar essa discussão. É muito interessante esse livro. Por exemplo, para quem vai fazer teoria de campos em duas dimensões, o pessoal que é interessado, né, nessa física de duas dimensões, esse livro pode ser mais instrutivo, por exemplo, do que para o pessoal que vai fazer fenomenologia, que vai fazer a teoria de campos, que vai fazer QCD. Esse livro já não é tão interessante. Na QCD, e a gente usa mais técnicas perturbativas, seria talvez pegar o livro do Shredinsky, ou o livro do os livros normais, né, do Weinberg, né? Mas esse livro do Barton, ele é um livro mais de fundamento. Então, para quem vai trabalhar com modelos exatos, coisas assim. Então, bom, é um livro bem histórico na teoria quântica e tal. É um livro que eu acho que deve ser dos anos 50. Foi reeditado nos anos 60. Tá? Vale a pena dar uma olhadinha em alguns capítulos. Professor, esses livros eu encontrei ele na rede. O autor disponibiliza. A disparei amanhã. Qual é o nome? Shredinsky, vou botar aqui. Eu não lembro do primeiro nome, mas ele assina fez. Cara legal, Disponibiliza. É que nem o Signo, né? Uma coisa democrática do canal. Aquele livraço na rede, é uma maravilha. Então, Então, no final, não quero só. Unidade imaginária. Oi? Eu não lembro o primeiro nome dele, não. O primeiro inicial dele, mas. Marcos. É Marcos? É Marcos? Tá bom. Henrique Schroeder. Isso está na rede, mas está na rede assim no FPH mesmo? Não, no site dele. No site dele, ainda está procurar o site dele, né? Tá ótimo. Um livro moderno, um livro novo, esse livro é diferente, ele faz uma abordagem, ele faz toda uma parte disso só para bóson. Depois ele faz só para férmion, né? Então ele não vai quantizando férmion, escalar, Dirac, fóton, ele faz só de bosões, depois só a parte de férmion. É interessante, é um livro bom. Então, ele é bem moderno, assim, no sentido de também, ele já encontrou atalhos muito bons para explicar as coisas, né? Aquele livro você precisa ler muita coisa para chegar num ponto. Ele já conseguiu trazer você para cada tópico sabendo por onde transitar. É um livro que tem muita experiência. Também está no FPH. Oi? Está no FPH, mas são 3 capítulos. Ah, para o FPH, são 3 partes. pré-print, né? Pré-book, né? É 3 capítulos. Ah, não sabia não. Ah, é bom saber isso. Eu vou baixar o arquivo aí. Tá ótimo. Bom, então a discussão que nós estamos colocando aqui, né? A discussão que nós estamos colocando aqui, então, é que já que a gente está vendo que as contribuições associadas a essa função de Green aqui estão ligadas à interpretação de objetos com energia positiva e negativa, nós vamos pensar, então, vamos adotar que os campos dessa teoria sejam, então, isso aqui, a lógica que eu queria que ficasse clara, né? É justamente essa, que a gente está tomando um caminho que é diferente do que se faz nos livros em geral. A gente sai do campo e gera o propagador. Aqui eu estou querendo sair o mais continuamente da física clássica. Pela discussão das funções de Green, a gente chega uma hora que a gente se depara com uma função de Green que é lícita e que só pode ser interpretada num cenário em que haja mecânica quântica. Não precisa nem ser mecânica quântica, é relativística. Ela só é relativista porque a gente está tomando o caso do campo de Klein-Born relativista, que eu já peguei um exemplo de trabalho que é relativista, mas o que a gente quer interpretar como uma mecânica
quântica aqui. E aí eu falo, bom, já que esse propagador está num ambiente de alguma coisa que é uma mecânica quântica relativista, está trabalhando com partículas, né? E nós já temos na nossa discussão precedente, nós já tínhamos visto que os polos dos propagadores, eles estão associados a partículas, são aqueles objetos estáveis, né? Que dão a contribuição, né? A gente tira uma configuração de campo a partir de uma fonte, e os polos das funções de Green, os polos das funções de Green estão me dando, a gente tinha feito aquela análise, né, do teorema de Riemann-Lebesgue, e via que só na parte de singularidade é que a gente tinha uma interpretação da interação transmitida de uma fonte para um campo, e aí a gente associava aquilo a uma partícula. Então, a gente está vendo que essas soluções de energia positiva, a solução das planas de energia negativa aqui, podem estar representando partículas livres de energia positiva e negativa, o campo partícula e antipartícula. Então a gente fala o que acontece então com o campo dessa teoria. Então a gente vai fazer uma coisa muito simples, né? Aquele raciocínio assim, bem primário, acho que é a primeira vez que a gente faz, né? Primeiro raciocínio aí, depois a gente vai colocando efeitos especiais, vai apurando a coisa, mas a ideia inicial é uma ideia bem camponesa. Na mecânica quântica, o que a gente fez quando a gente passou da coordenada e do momento, que eram funções do tempo, para operadores, né? Então, na mecânica quântica, a gente pegou a coordenada e o seu momento correspondente e impôs uma relação de comutação. Numa teoria de campo, né, então a gente vai dizer agora, então a gente fez a transição aqui da mecânica clássica para mecânica quântica. Então aqui da teoria clássica, né, mas a teoria de campos clássicos, nós vamos passar por uma teoria de campos quânticos, né, fazendo algo desse tipo. Então vamos imaginar, aquilo que na mecânica clássica é a coordenada da partícula, na teoria de campos, a coordenada da partícula fica sendo representada por um campo. Os graus de liberdade do sistema são os campos, né? Então, as coordenadas generalizadas de um sistema contínuo são os campos. E esses campos nós já tínhamos visto, né? O campo, e esse campo tem associado, assim, um momento canônico. No nosso curso de física de campos clássicos, a gente está até trabalhando essa ideia agora. A gente associa a ideia do campo do momento canônico àquilo que é, na verdade, uma medida, né, da velocidade com que o campo varia, né, do tempo. Então, nós vamos impor aqui uma relação que vai me dizer exatamente isso. Aí eu vou dizer o seguinte. E a gente sabe que os graus de liberdade de um sistema, quando eu faço uma fotografia de um sistema num certo instante de tempo t, eu vou encontrar aquele conjunto de coordenadas, aquele conjunto mínimo de coordenadas que naquele instante de tempo vão ser usadas para me dar a configuração do sistema. Então, se num certo instante de tempo eu consigo ver que o meu sistema é descrito por cada ponto tem um vetor bem definido, eu tenho um campo vetorial, essa é a ideia do campo elétrico, etc. Né? Então, o que é o grau de liberdade, a coordenada generalizada para descrever os graus, as coordenadas generalizadas para descrever os graus de liberdade de um sistema contínuo são as coordenadas de campo tomadas num certo instante de tempo t. Naquele instante de tempo t, o meu campo φt x é que vai fazer o papel da coordenada que na mecânica clássica nós chamamos de uma coordenada t de t. Então, num instante de tempo t, eu tenho uma coordenada. Agora, meu sistema sai de uma dimensão, eu passo a ter campos que dependem de t de x. Então, num certo instante de tempo t, eu fixo, tiro uma fotografia da configuração do meu sistema e vejo quais são os campos fundamentais que descrevem aquela configuração univocamente. Então, essas são as boas coordenadas do problema. Então, a gente vai impor uma relação que é desse tipo, que é a chamada relação de quantização canônica. Eu vou pegar o campo e o seu momento associado no mesmo instante. Eu estou pegando o grau de liberdade, tudo congelado no tempo, porém numa outra posição, não importa. E vou dizer que isso aqui é I pegar cortado. Então, essa aqui é a chamada relação
e quantização canônica, né? O campo e seu momento, então isso aqui. Ou é aqui que eu estou dizendo, nesse instante, então, o campo deixa de ser uma função clássica e passa a ser agora um objeto operatorial. Só que em vez de ser um operador unidimensional, no sentido de que depende de uma coordenada temporal apenas, é esse objeto. Muitas vezes a gente também diz, escreve dessa forma. Pode falar. Essa suposição sua dessa relação de comunicação canônica, ela é arbitrária, a gente vai ver que está certo? Isso, a gente vai ver que está certo. É arbitrária, por enquanto é arbitrária. Vamos dizer, você pensaria, vamos dizer, que se você não tivesse assim, faz um experimento com um estudante que você está dando um curso de mecânica quântica, o seguinte faz um experimento. O cara coloca que o cara, na mecânica quântica a gente está fazendo isso. Aí você dá a teoria clássica de campos para ele e fala, qual é a extensão mais natural dessa relação quando você vai para campo, né? É a relação. Dirac pensou assim. Tá? Aquela mente dele, ele pensou só nisso. Ele pensou nessa abobrinha. E pensaria, talvez até nós pensássemos, né? Talvez até nós pensássemos, mas aí que está a diferença, né? O cara sabe que aquela questão é importante naquela época. Às vezes, tem tanta coisa que a gente poderia resolver agora, né? As pessoas falam super corda, super não sei o quê, mas às vezes a gente tem medo de ter um raciocínio muito simples, né? Dirac era assim, o raciocínio dele era extremamente simples, né? Agora, depois vinha uma formalização matemática grande, mas a ideia era essa. Quando ele fez a teoria da paper de 27, que é a teoria quântica dos operadores de criação e de aniquilação, de emissão e de absorção, por exemplo, a teoria quântica dos operadores de emissão e absorção da radiação, a ideia foi essa. Foi o mais próximo possível da mecânica quântica, claro que ele já tinha feito em 26. Né? Então, a mecânica quântica ele consumou em 26 na tese do doutorado dele, e com essas ideias ele falou, bom, agora a questão é estudar a emissão de radiação a partir de átomos. Então, vamos quantizar a radiação. E aí, a ideia dele foi isso. Né? Agora, até hoje, os axiomáticos estão tentando dar um sentido para isso. Porque ele é isso aqui, em 4 dimensões, uma teoria de Gauge, por exemplo. O que é isso? 2 dimensões em 3 dimensões. Então, isso aqui, a gente já está praticamente esse ano, né? O tratado fez 60 anos, né? 80 anos, na verdade, a teoria de Paper de 27, e a gente ainda está se esforçando para poder dar um sentido a esse objeto aqui em 4 dimensões. Sobretudo se esse objeto for um campo de Gauge, aí fica todo mundo mais fora de órbita ainda, tá certo? Você queria falar alguma coisa, Vitor? Só uma pergunta. Você falou da extensão natural, não é mais natural botar a função φ, a função de um teste geral, e não no mesmo tempo? É a generalização que se faz depois, mas não tão natural. Então é o seguinte, porque quando você... O que é o campo para você? O que são as coordenadas de campo para você? Você está dizendo que quando você fotografa o teu sistema no instante de tempo T, e naquele instante de tempo T, você vai pegar todas as coordenadas, naquele instante, todos os campos, vamos dizer, ou vai procurar todas os parâmetros, diria, as coordenadas, que naquele instante de tempo T podem representar univocamente uma configuração do seu sistema. Então, é tudo no mesmo instante de tempo T. Claro, numa mecânica clássica, campo e momento são coordenadas generalizadas no espaço de fase. Então, o que você está falando é que você está pegando 2 coordenadas no espaço de fase, mas tudo no mesmo instante de tempo T, porque é num certo instante de tempo T que você, no mesmo instante de tempo T, que você decide o que são os graus de liberdade do seu sistema. Quando você vai escrever o grau, você vai pegar uma radiação eletromagnética, o que você vai fazer? Tira uma fotografia dela, né? Aí você vê que a ondinha está lá, se propagando. Então você vai dizer, como é que eu posso descrever a propagação dessa radiação? Num certo instante de tempo T, eu encontro um vetor, pode ser o campo elétrico ou o campo magnético, em uma certa posição, um plano ortogonal à direção de propagação da radiação. A partir desse cara, eu gero D. Então você descreveu, olha, tem uma coordenada sigma, um vetor A de Px, eu descrevo toda a radiação num certo instante de T, para qualquer ponto X do
onde o meu sistema não esteja certo, o meu sistema seja não trivial. Mas a radiação meio que se fortalece. De certa forma também a gente perde a noção de covariância, né? Isso. Então, porque o formalismo newtoniano é não covariante. Né? Sempre é newtoniano, não covariância é newtoniana energia. Energia simplesmente parte de um padre momento. Então você introduz agora. Claro que a gente pode covariantizar essa relação. Claro que depois a gente vai introduzir a função chamada de Pauli-Jordan. Depois a gente pode introduzir uma função que vai medir o comutador do campo do seu momento em instantes arbitrários. Mas eu estou querendo colocar para você onde é que está a raiz mais primária da quantização. Tá? Então, você vai associar que num certo instante de tempo t, o campo e essas coordenadas, você está dizendo isso aqui. Tá? Isso aqui também. A coordenada x de t e a velocidade v de t. No mesmo instante de tempo t, você vai impor a relação entre x e t. A Maria está cortada. Tá? Você não muda o tempo daqui para cá, a mesma coisa você vai fazer aqui. Então isso é a coisa mais natural. Né? Claro, se você a gente já está assim, contaminado com certas ideias, a gente fala, vamos pegar a coisa, isso aí não é covariante, então vamos pegar a coisa covariante. Mas eu acho que a ideia, eu estou mostrando para vocês, assim, a ideia construtiva da coisa. A gente pensou assim, depois aí, discussões que eu vou ter que enfrentar, como é que eu faço essa coisa ficar covariante, será que eu consigo estender essa relação agora para tempos diferentes? Mas no momento que você introduz essa relação aqui, você na teoria de campo está fazendo isso. Então você diz, bom, eu já estou com tudo para quantizar. E agora é o processo que a gente faz em física. Chuta e vai em frente. Vê se reproduz o que você quer. Eu sei que os matemáticos não gostam disso. Mas em física é assim que a gente vai. Pensa, faz um ansatz, bom senso, ouvi falar nisso, já li aquilo, junta tudo, todo o folclore que te passaram, faz uma proposta, vai em frente sem medo. Deu certo? Então, vou começar a levar a sério. Não deu certo, volta. Aí se der certo, você fala, bom, aí faz mais uma coisinha, deu mais certo. Você fica cada vez mais animado. Quando você vê, você está com uma teoria mais ou menos montada. Né? Então eu acho que essa aqui é a ideia. A ideia é simples assim, foi assim que Dirac pensou. Ah, fala aí. No caso da mecânica quântica, x é uma função de t, p é uma função de t, você tem uma equação de evolução, né? Isso. Para aquilo. Agora, no caso da teoria quântica de campos, não sei se existe na literatura, alguém tentou fazer, introduzir um outro parâmetro. Ou seja, um T2, vamos falar. E introduzir, como chama, uma equação de evolução para esse T2 e em algum momento dar uma interpretação. Mas fazendo a mesma coisa. Mas esse parâmetro um parâmetro de evolução temporal do campo? Seja um φ de xt, mas que também ao mesmo tempo dependa de um outro parâmetro. Parâmetro x. Além do t, do x depender de um outro parâmetro extra, contínuo. Claro, contínuo, fazer a mesma coisa, sei. Tipo a quantização. Sei. E porque você tem a equação de evolução para t. Para um novo parâmetro. Para um novo parâmetro, que seria a equação de evolução da mecânica quântica. Então você está dizendo o seguinte, meu campo depende das coordenadas espaço-temporais, mas agora você vai dizer, não, existe uma coordenada extra, contínua, da qual meu campo depende. E no final tentar interpretar, sei lá. Eu acho que pode pensar, eu diria o seguinte, pode. Uma ideia disso, você poderia pensar, vamos dizer, você introduz uma variável contínua extra. Ou seja, meu campo vai depender de t, x, y, z. E bota um parâmetro W, que é contínuo. Ou compacto, não importa. Você pode pensar que esse parâmetro possa estar trazendo uma dimensão extra do teu espaço. Então, no fundo, o que você está fazendo, você está com uma teoria que tem um parâmetro extra. Tudo bem, esse parâmetro extra poderia ser a carga elétrica. Será que esse parâmetro extra poderia ser algum número quântico interessante, número leptônico, número bariônico? Ou o que seria esse número quântico? Na formulação de Kaluza-Klein, na verdade, o que você faz é isso. Você pega os seus campos, tem dependência de t, x, y, z. Aí você introduz um parâmetro novo, extra. Existe uma equação diferencial de evolução naquele parâmetro. Só que, por exemplo, se toma aquele parâmetro como não sendo um parâmetro de infinito, de range infinito. Um parâmetro compacto. Ele vai de 0 até um certo valor finito. E aí você interpreta isso aí como uma quinta dimensão compacta do teu espaço. O que você ganha com isso? Você ganha
uma relação, você ganha, na verdade, uma interpretação em termos de carga elétrica. Então, poderia se pensar, não é um pouco a visão que a gente tem, é pega o campo dependente de x, y, z, e você coloca outros parâmetros no seu campo, o spin. Eu estou pegando um campo escalar. Quando a gente pega um campo vetorial, na verdade, ó, meu campo é um campo escalar, que depende de x, y, z. Mas aí eu boto agora um parâmetro novo aqui. Só que esse parâmetro é discreto, eu tenho componentes A0, A1, A2 e A3. Então eu estou descrevendo um quadro e vetor. Esse parâmetro aqui é um parâmetro discreto. Você está falando, não coloca um parâmetro discreto, não. Coloca um parâmetro contínuo S aqui. E aí teu campo agora depende de 5 componentes, 5 coordenadas. E o que significa a dependência na quinta coordenada? Pode. Nada te impede de fazer isso. Léo, Fala. quer dizer que eu não acho essa extensão tão natural assim, não. Por quê? Não sei, para mim, pensar que você pode estender as relações de computação das coordenadas para os campos da mesma forma, isso para mim é um pouco natural. Não sei. O que seria mais natural para você? Para mim, mais natural seria pensar no campo como um sistema de osciladores harmônicos. Certo. Isso é o que fazem. Depois, pegar os coeficientes osciladores e transformar em operadores de criação em classe. Você acha isso mais natural? Eu acho. Tua mente é completa, no bom sentido. Cara, eu não acho. Você pode pensar uma... Claro, não, tudo bem, você pode pensar. Claro que você pode pensar, cada um. Mas eu não sei, cara, desculpa, eu estou sendo preconceituoso. No meu referencial, o cara pensar, pega um monte de oscilador harmônico, depois bota operador. Por que operador de criação e destruição, de repente? Sabe o que é isso? Sim, porque Se você nunca tivesse lido nada, como é que você chegaria a isso? Você resolve... Não, me diga uma coisa, se eu nunca tivesse lido nada, você saiu assim, você é bicho do mar. Tá, você sabe mecânica quântica, só. Tá. Sei resolver o problema do oscilador harmônico Tá. em mecânica quântica. Tá. A gente resolve o problema do oscilador harmônico em mecânica quântica usando operadores de criação e aniquilação. Isso. Eu simplesmente faço uma extensão disso para a teoria Sei. de campos. Eu vejo um sistema, eu vejo um campo como um sistema de osciladores harmônicos, né? E resolvo. Como você vê o campo como um sistema de osciladores harmônicos? Faz uma representação pictórica também, com a mão mesmo. Como eu vejo um campo como... ele oscila e ele se propaga, né? Sei. Cada ponto do espaço você tem uma oscilação. Sei. E essa oscilação é uma oscilação harmônica. Sei, se o campo for livre. Se o campo for livre. Uhum. Né? Então, você tem, na verdade, um sistema de infinitos osciladores harmônicos. Certo? Não, concordo plenamente com você. Isso tudo é verdade. Tudo que você está falando é que a gente sabe da teoria quântica de campo. Mas você acha, então, na tua visão, isso aí é mais natural. Você nunca tinha pensado dessa forma? Claro que você já pensou. Para chegar no oscilador harmônico, se passa daqui. Isso é a quantização canônica. Tá? É a primeira página de todos os livros de teoria de campos. É Não, isso. mas eu já vi um livro que não faz quantização canônica e a quantização realmente fazendo dessa forma. Mas isso é quantização canônica. Isso que você está falando é quantização canônica, só que feita de uma outra forma. Você parte do oscilador, você parte dos osciladores, pega a álgebra dos operadores de criação e destruição e joga isso para o campo. Diz, meu campo vai ter operadores de criação e destruição. Isso vamos dizer assim, é equivalente a sair daqui e chegar lá. Então você acha mais natural sair. Bom, eu não vou te criticar por isso. Talvez numa outra abordagem eu possa até fazer, mas eu não acho muito natural. Eu pensaria o seguinte, eu não tenho que convencer vocês do que eu estou pensando. Alguém tem outra ideia diferente da do Gabriel e essa aqui não é minha, essa aqui é do Dirac, né? Alguém tem ideia diferente da do Gabriel? Tem alguma coisa que vocês acham que poderia ser mais natural? Não, estou buscando realmente, estou tentando aqui no ambiente de discussão. Alguém tem alguma ideia que acha que pode ser a Dória, por exemplo, que você acha que poderia ser mais natural? Eu pergunto o seguinte, você já ouviu falar do Flamengo? É natural, né? Bom, natural. Então, é bom. Mas assim, o século XX, onde foi o século das revoluções. Está saindo na direção do Gabriel, você quer complementar? Eu quero pegar um termo que eu acho mais natural, mais positivo. O século XX foi o século das revoluções. O que é a ideia das revoluções? É unir o indivíduo com o coletivo. Não é só indivíduo, é um coletivo. Então, quando você fala Flamengo, você chama uma coletivo para você se identificar. Então, essa teoria de campo individual, físico, ou mecânica clássica, só individual, ela precisava de encontrar um estado coletivo.
Num certo sentido, com boa vontade, a mecânica quântica faz isso. A mecânica quântica é uma teoria sistêmica, já falou bom, etc. Ele tenta buscar uma coisa coletiva. Agora, a mecânica quântica é aquela coisa com muitas faces. Você não sabe o que é. A mecânica quântica, como é tratado, eu não sei se é um histórico, ele não vai, mas não é natural. Entendeu? Sim. A mecânica quântica tem uma função de onda, do universo, buscando uma coisa coletiva, é uma coisa natural. Então você vê dessa forma. Você não vê a coisa reducionista, você acha que a mecânica quântica deveria ser já tratado todo. Não, né? eu acho que só que eu estou querendo dizer o seguinte, existe uma coisa muito natural. É que a individualidade tem que estar ligada com a coletividade. Isso é Aqui muito, nesse contexto, tudo que está falando. em qualquer contexto, da tudo bem, mas sociologia tudo ou bem. da física. Mas me traz aqui para esse contexto. O que Mas nesse você vê contexto, de individualidade no coletivo aí? Eu estou querendo dizer o seguinte, nesse contexto, pula isso. Pula isso. Você não vê o coletivo. Você não vê o coletivo. Indiretamente, você tinha vontade, a mecânica quântica vê. Mas você tem que chegar de coletivo, para mim, isso aqui. Tá? Matemática é uma coisa muito clara. Tá? Tem um campo, esse campo é coletivo, eu estou matematicamente mostrando. Então, eu acho que essa natureza, a natureza deveria ser número 1, sabe, sim. As outras, sinceramente, me confundem na cabeça. Sei. Entende, sim, Não, tá legal, tá lançado o segundo desafio. Então, bom, você acha, vamos dizer assim, a tua colocação, eu diria, uma colocação de quem já estudou. Tá? Estou procurando, assim, uma coisa assim, mais, quem tem uma colocação assim, mais terra mesmo, o que poderia ser mais simples. Se você tivesse que explicar, supõe o seguinte, você tem que explicar isso para um garoto que, como o Gabriel falou, está fazendo mecânica quântica, sabe oscilador harmônico. Então o Gabriel tem uma saída. Meu aluno sabe, o garoto lá sabe mecânica quântica, eu vou dizer para ele que um campo quântico é um conjunto de osciladores. Esses osciladores têm uma álgebra de operadores de criação e destruição, e eu vou trazer essa álgebra de operadores de criação e destruição, vou construir um objeto a partir desses operadores, você vai lá e falar, um objeto que possa ser uma superposição de todos esses osciladores com as suas frequências, né? E aí eu vou pegar aqui operadores disso aqui e vou ter isso aqui. Mas isso aqui só me daria no tempo, então eu preciso ter um operador que tenha momento também, crie objetos com energia e momento, e aí associo a esses objetos aqui, por exemplo, ondas planas. Então eu faria essa superposição e diria, eu vou interpretar essa soma aqui contínua em ômega e kappa como sendo aquilo que vai ser o meu campo quântico. E aí eu vou ver se eu souber a álgebra desses operadores, se esse campo aqui satisfaz essa relação aqui. Satisfaz. Aí você vai ter que colocar a relação para os osciladores. Claro que na mecânica quântica os osciladores têm uma dimensão só, que é temporal, tudo é temporal. Aqui nós vamos ter que associar osciladores às coordenadas espaciais. Essa é a sua visão. Tá. Alguém? Mas você não precisa nem chegar àquilo ali, você simplesmente impõe a relação de computação. Mas aí você chega àquilo naturalmente. Você pode provar. Isso, você prova aquilo ali. Você não parte disso aqui. Você tem que partir da relação entre os osciladores harmônicos. Tá? O que você vai dizer, eu vou lá. O que você vai dizer é que eu vou criar um objeto, assim, você já cria um objeto que é operatorial. Tá? E aí você, a partir desse objeto operatorial, vai criar uma função de Green que você vai interpretar como partícula. É uma visão. Quem você queria que seguiu que você viu isso? Schumann. Schumann, não, Schweber não. Schumann, não, Schweber não, é Schumann. É o nome de marrom. É um tipo? Marrom. É um livro antigo da década de 50? Produção? Não sei se é Introduction to Quantum Electrodynamics. Então eu acho que deve ser o Schweber. Acho que é. É o Schweber. É um livro bem muitos capítulos, é um livro antigo, é um sólido, é um livro sólido. Ele é médio, né? Grande. Então não deve ser o mesmo. Depois você me traz a referência aí. Acho que tem uma. Falei. Fique azul. Não, desculpa, então pensei que se fosse saber a referência, eu já vou te atender. Então, depois você traz a referência. Então, é uma visão, né? São os osciladores. Então, eu peço desculpas a vocês, eu estou tentando trazer a coisa, eu achava mais natural, mas aí eu estou trazendo a minha visão. Eu achei que o mais natural seria fazer a transição mais próxima. É como eu entendo, digamos assim, quando eu comecei a estudar essas coisas, realmente é como eu entendi melhor. Eu saio mais da teoria clássica
e chegar na teoria quântica pelas funções divinas. É uma visão. Tá? Estou dizendo que é uma visão minha, mas tem que ser respeitada. Eu estou colocando dessa forma, porque eu acho que a gente passa por mais elementos de compreensão daquilo que é o campo clássico, que é um campo quântico. Tá legal. Tá? Fala, Zoe. Profesor, no caso de la gravedad, Sim. cuantización canónica puede conducir a teoría de loop. Teoria de loop, sim. Mas el otro camino puede conducir a un teoría. Como que hay una diferencia en los dos métodos de cuantización. Certo, se você faz a quantização, vamos dizer, canônica, né, dentro do formalismo newtoniano, você pode chegar variar usando lá, né, vamos dizer, o caminho de Astekar, né, para chegar a loop quantum gravity é um pouco esse caminho. Né, se você usa a linguagem, claro também que você pode quantizar a gravitação usando os osciladores, mas aí você corre o risco de estar quantizando mais coisas do que você devia. Você tem problema com variáveis abundantes, né? É uma visão também. Perfeito. Alguém tem alguma visão própria, ou assim, alguma coisa que tenha lido, ou alguma coisa que queira colocar? Fala aí, Thiago, fala aí. Eu já fiz uma pergunta, porque para mim o natural não é... Tudo bem, eu já fiz as contas, dá certo, mas a delta aparecer, eu não consigo seria natural para mim. Ah, tá certo. Por que você deu uma intuição para essa delta? Tá, tem, posso querer. Tá, então você está querendo saber por que a gente coloca a delta, né? Pelo seguinte, nós estaríamos dizendo, aí aqui tem uma coisa que também é um elemento que vocês podem ler, está bem discutido isso, talvez no livro do Bjork Indrell, no livro Bjork Indrell, volume 2, que é o chamado princípio da microcausalidade. O que significa isso aqui? Se você pega que os campos em pontos, quer dizer, no fundo, essa relação de comutação está dizendo que esses campos têm uma relação de comutação não trivial somente no mesmo ponto. E quando eles estão praticamente colapsando no mesmo ponto, é que essas coordenadas têm esse caráter, né, de não comutar. Se você pegar, por exemplo, essa relação de comutação a tempos iguais, né, para pontos que estão em separação espaço-tempo diferente, no mesmo tempo, em separação space-time diferente, dá zero. Então, eu diria, meus campos em pontos distintos, no mesmo instante de tempo, comutam. Por quê? O que seria natural? O que seria natural botar essa função delta que me garante isso? Que se eu tiver essa relação de comutação aqui, se vocês observarem, vamos colocar essa expressão aqui. Isso aqui é para x0 igual a y0. Então, isso aqui para x0 igual a y0, nós estamos dizendo isso aqui. É a mesma coisa que aquela relação lá, né? Então, declarando que os tempos são iguais. O que significa isso? Significa, na mecânica quântica, quando eu tenho que dois operadores comutam, significa que esses dois operadores são chamados operadores compatíveis, podem ser medidos simultaneamente sem nenhuma relação de incerteza. Isso aqui estaria me dizendo que se eu tenho essa separação aqui, observe, se o x0 é igual a y0, no espaço de Minkowski, né, no espaço-tempo, por exemplo, eu tenho a separação espaço-tempo desses dois pontos, né, que são onde estão centradas as minhas coordenadas, é isso aqui. X menos y, x menos y. E isso aqui, para tempos iguais, essa relação aqui é puramente x0 é igual a y0, isso aqui é x0 menos y0 menos x menos y escalar. X menos y. Então essa relação aqui está tempos iguais, ela é space-like. X menos y quadrado é menor do que zero. Se essa separação aqui é menor do que zero, significa que se eu tiver dois pontos em regiões espacialmente separadas, eu estou fora do cone de luz, uma coordenada está fora da região de causalidade da outra. Então, tudo que você fizer com uma coordenada, como você não tem nenhuma conexão causal com outro ponto, você pode medir esse operador e esse operador à vontade. Agora, se você está no mesmo ponto, os x estão tendendo cada vez mais ao mesmo ponto, você está aproximando cada vez mais um operador do outro, e um operador é velocidade, o outro operador é coordenada, você começa a ver sentido deles não mais comutarem, porque uma medida da velocidade, uma medida da coordenada, elas têm uma incerteza. Então, a medida que a gente pressupõe aqui, né, é que se aqui você tiver
está numa região space-like, ou seja, o seu x está aqui, o y está aqui é x, o y está por aqui, afora o cone de luz. Então, essas duas medidas, a medida que eu faço com o operador φ e a medida que eu faço com o operador π, elas estão causalmente desconectadas. Então, é muito razoável que eu possa medir os dois independentemente um do outro. Então, é natural que eles comunicam. A medida de um não deve afetar a medida do outro. E a relação de comutação, ela diz que uma medida afeta a outra que tem uma relação de incerteza. De toda relação de comutação, sai uma relação de incerteza. Então, nesse caso, eu não tenho uma relação de incerteza se os objetos estão em pontos distintos. Só se a tendência deles é estar no mesmo ponto. À medida que o x0 é igual a y0 e x é igual a isso, na verdade, eu estou pegando os dois objetos praticamente um em cima do outro. Então, eu tenho, aí assim, os dois objetos estão sendo medidos. O y começa a ficar dentro da região causal do x. E aí, a compatibilidade, quer dizer, uma relação de comutação não trivial diz que a medida de da posição e a medida da velocidade, elas devem ter uma incerteza intrínseca associada a ela. Esse que é o significado físico dessa relação. Tá ótimo. Para mim, faz sentido para mim agora. Por que é zero fora do x igual a y? E por que é uma delta de Dirac e não de Kronecker? Não? É delta de Dirac porque ele está falando de variáveis contínuas. Se você tivesse delta de Kronecker, é quando você tem uma variável discreta. Teria poderia dizer, se você fizesse teu espaço de células, né, fizesse uma rede, aí você teria um delta de x, y. Você teria um espaço discreto. Mas quando você tem um espaço contínuo, então, significar que duas funções, né, têm suporte no mesmo ponto, significa que ela é uma função delta. Isso aí é a noção que você tem no espaço de funções de colocar duas funções no mesmo ponto, é através da função delta. Você tem essa relação aqui, uma relação importante, né? Quer dizer, f de x vezes delta de x menos y é igual a f de y vezes delta de x menos y. Então, a função delta é o que coloca as duas funções no mesmo ponto. Tá certo? Legal? Então, é o princípio da incerteza que a gente está colocando embutido. Aí foi você pode encontrar essa discussão, eu gosto dessa discussão como tá, no livro do Bjork e Edrel, volume 2, que não é o volume 1 é a mecânica quântica, relativista, o volume 2 é a teoria quântica de campo. Essa discussão está boa lá, porque eu acho que os outros livros, os livros mais modernos, já deixam de lado um pouquinho a questão da discussão. Eu não gosto da quantização canônica também não, mas eu acho que a discussão canônica ela é boa a esse ponto, quando você vai dar o sentido quântico do que é um campo. Né? Depois a gente daqui a 2 horas já vai para integral de caminho, nós vamos ver que a discussão fica muito natural quando a gente introduzir as pontes, acoplar o campo às pontes, etc. Mas eu acho que nessa primeira visão, essa passagem que eu estou tentando me esforçar de mostrar para vocês como é que é contínua a passagem da mecânica quântica para a teoria de campo, que é um campo quântico, a saída de um campo clássico, ele se tornou um campo quântico, eu acho que o formalismo canônico pode ser interessante. Né? Na verdade, os métodos de quantização não tem esse é melhor do que aquele. Os métodos de quantização são complementares. A quantização canônica diz algumas coisas, a quantização da integral de caminho diz outras coisas, a integral a quantização estocástica é boa para certos propósitos, a quantização de BRS é boa para outros propósitos, a quantização de Batarin, Kropotkin, Vilkovitsky, BFV é boa para outros propósitos. Tem alguns esquemas de quantização e a gente não pode dizer, eu vou fechar só por um, porque só um me diz não. Nenhum esquema de quantização sozinho de estudo acaba que eles se comunicam. Certas coisas você precisa tirar daqui, certas coisas você precisa tirar dali. Então, a quantização de BRS, ela não é legal, né? Os garotos aí da UERJ que são da escola do BRST, né? A quantização de BRST é muito boa para você estudar aspectos de normalizabilidade, aspectos de consistência da teoria quântica de campo, mas para você interpretar certos aspectos ela não é boa, você precisa voltar ou a integral de caminho ou então a integral da quantização canônica. Certo? Eu acho que, do ponto de vista da quantização canônica, o livro faz melhor é o Bjork, apesar de ser um livro do final dos anos 60.
Mas é porque essa discussão era a discussão da época. A teoria de campo estava num período de construção em que era muito importante você saber o que é realmente o operador de campo. Na década de 70, essa discussão já ficou em segundo plano. Né? Quando se mostrou a renormalizabilidade das teorias de Gage, quando o método de quantização se tornou uma coisa mais tecnicista, eu preciso de um procedimento que seja rápido para eu fazer os cálculos perturbativos. Aí foi-se para a integral de caminho, mas você perdeu um pouco da essência da discussão do campo. Eu acho que o formalismo de integral de Vanoni e o formalismo estocástico, que é um formalismo do início do final dos anos 70, 79, 80, a quantização de Paris e Roux, é um método muito bom. Você entende muito bem o significado do que é uma variável estocástica se tornar, poder descrever um campo quântico. Acho que essa discussão é excelente. Quem quiser ler esse livro, esse artigo seminal, é o Paris e Roux, é um paper publicado na revista, na Acta Física Cínica, um artigo publicado na China mesmo, né? E na revista da China, e foi o lançamento da teoria da quantização estocástica em 79. Então, eu acho que ali você entende muitas coisas, o que significa, que fica muito obscuro. Chega na integral de caminho, quem já fez um curso de teoria de campos por integral de caminho, de repente a gente chega lá, coloca para vocês, isso aqui é funcional, Z de Z, coloca uma integral de caminho lá, coloca uma ação, acopla com fonte, tira derivada funcional, função de Green, monta gráficos de fase. Quando você vê, você já está longe demais, você fica o que eu fiz? O que é esse J? Por que eu estou quantizando aquela teoria? Onde é que está o H cortado? Sabe que ele está só aqui? É por isso que a teoria é quântica. E esse campo eu estou integrando sobre ele. Então, se eu estou integrando sobre ele, por que ele é quântico? Onde é que está o caráter quântico do campo? Então, eu acho que essa integral de caminho é excelente, é a que a gente usa. Supersimetria a gente usa direto ela, mas já sabendo que isso é um procedimento analítico, um procedimento técnico que eu estou usando para cumprir certas tarefas. Mas eu não espero entender claramente isso direto, não. Primeiro que isso não existe. Você está trabalhando com um Z que não faz o mínimo sentido. Você está trabalhando com nada, derivando nada e ganhando propagador, ganhando uma opção de coisa. Então, do ponto de vista matemático, esse objeto não existe. A não ser que você está preditivo ou freudiano. Aí tem muitas discussões. Bom, mas vamos ser práticos. Eu quero número e resultado. Uso isso aqui. Mas aonde é que está a minha compreensão do que eu estou quantizando? Daí é um procedimento que eu te ensino e você faz. Tá? Eu acho que o procedimento, a ideia do campo quântico fica mais simples. Se você vai para o formalismo de Paris e Roux, aí você começa a entender o sentido do ruído, o sentido da fonte e o que é essa variável estocástica de integração está simulando uma situação de quantização. Eu acho que fica mais claro. Então, não é de se desprezar, quer dizer, a gente tem escolas de pensamento, né? O pessoal axiomático é o pessoal que vai pela quantização via canônica. O pessoal da Quantum Gravity, por exemplo, da Loop Quantum Gravity, faz a quantização canônica, é uma escola firme. O pessoal, modelo padrão, né? Todos nós, assim, supersimetria, modelo padrão, vai para a integral de caminho, que é uma coisa assim, mais anos 70 mesmo, anos 70, anos 80, que desenvolveu, se popularizou. O Roux e o Paris e Roux é interessante. Quem quiser fazer o trabalho desse curso em cima da quantização estocástica, eu acho que é um campo de aprendizado muito interessante. Né? Eu tenho referências boas, o professor Paris é de Roma, quando estava no primeiro ano do doutorado, ele deu um mini curso lá para nós, dentro do nosso curso de teoria quântica de campos. Eu tenho um colega chinês que fez a tese com ele, e a tese é excelente, faz uma revisão muito boa de quantização estocástica. Depois nós tivemos o Sérgio, né? O Sérgio Cunete também, que fez a tese com o Yengo, fez uma tese excelente também de quantização estocástica. Você começa a entender a relação entre o processo estocástico e o processo quântico. Então, é um material muito bom de aprendizado também. Os termos de Paris são muito bons, muito claros. Física o tempo todo. Depois, quantização de DRS já é uma quantização mais voltada para o sentido do aspecto
formal. Teoria de campo não formal no bom sentido. Estudar anomalias, consistência. Uma teoria quântica de campos é boa até que ponto? Quais são os critérios que eu tenho que olhar na teoria quântica de campos para dizer essa teoria ela é confiável, eu vou com ela até embaixo d'água ou não? O que ela tem? Ela pode. Então, ela é um método de investigação mais assim, radiográfico da teoria. Então, é a quantização da RST. A quantização batalhífera de Minkowski, que eu acho que é muito próxima da teoria de Gauge, porque ela explora os filtros. Então, eu acho que são. Cada sistema de quantização tem os seus prós e os seus contras. Tá? Nenhum deles é perfeito, nenhum deles é autossuficiente. Eles têm que se comunicar uma certa hora. Mas aí a gente participa, a gente é afiliado a certas escolas de pensamento. De repente você foi catequizado numa escola que só faz quantização estocástica. Aqui no CBPF, quem está trabalhando, eu acho que está inclusive orientando tese com quantização estocástica é unânime. Então, se alguém precisar pegar alguma referência, eu inclusive nem tenho acompanhado os últimos desenvolvimentos da quantização estocástica. O NAMI deve certamente estar muito mais informado do que eu sobre isso. Então, qualquer coisa, vocês podem procurar o professor Nani, saber se tem uma referência, ou vocês entram na rede, mas se vocês quiserem traçar os papers seminais, quer dizer, aquilo que o Dirac fez em 27 é o que o Parisi fez em 79, que é a quantização estocástica. O paper é perfeito. Esse paper da física cínica é uma aula. É uma aula. Não é um paper só de pesquisa, é uma aula. Então, vale a pena ler e depois tem alguns procedimentos. Aí, os chineses adotaram muito a quantização estocástica por influência do Parisi, né? Então, são essas coisas. Cada um, então, está discutindo aí, tem uma visão para entender melhor o que é o campo quântico. Eu acho que cada um deveria construir a sua aqui. Tá? Eu estou trazendo a minha. Mas construir, eu digo, não é criar novos métodos de quantização, não. É ver por onde você entende melhor. Como é que você se convence melhor? Né? Se você tivesse que explicar agora para um garotinho que está na iniciação científica, né? Como é que você se articularia para colocar essas ideias, para trazer ele para uma compreensão do problema? Né? A gente tem que pensar assim, a gente tenta ensinar, né, assim, para um principiante de uma forma consistente, botando ideias. Eu vou botar muitas expressões matemáticas, mas botando as ideias, é como você entende. Como é que eu vou apresentar isso para quem não sabe não? Eu sei que vocês sabem muita coisa. Todo mundo já viu um pouquinho disso, mas eu estou passando para vocês a visão que eu acho, a minha experiência, que é aquela que te coloca mais próximo do sentido de um campo quântico. Daqui a 2 aulas, uma semana que vem, mas na outra semana, né, provavelmente dia 16, eu vou estar trabalhando com vocês um pouco a questão das fontes. Aí o significado dessas correntes, que a gente coloca essas fontes externas, coloca no Z, por que aquilo, você ligando o teu campo com aquele Z, você vê o aspecto da quantização. Essa é uma discussão que vem depois. Então eu estou tentando só isso. Né? O título do curso, inclusive, não é nem teoria quântica de campos, é campos quânticos. Eu estou mais interessado do que teoria quântica de campos, fazer um montão de gráfico de Feynman, somar um troço. Eu estou interessado da gente construir uma ideia do que é a passagem da teoria clássica, da teoria quântica, no sentido dos campos. Depois, métodos de cálculo tem. Que era nos livros, tem o próprio Maple, que você falou, o programa Física, né? Physics, né? Do Maple, já está até fazendo gráfico de Feynman direto. Eu vou até trazer aqui para a gente ver se faz uma aula em cima, na hora, né? Em vez de fazer cálculo no quadro, a gente faz no computador e comenta os resultados no quadro. Porque isso aí são coisas assim, de operar. Né? Você já faz, não é mais coisa de pensar. São coisas que já estão implantadas. No momento que o computador faz para você, isso virou um trabalho operário, um trabalho braçal. Então, você tem que pensar. Foi. Se não soubesse o H cortado, seria algum truco? Se você não soubesse sobre a existência da H cortada, você teria alguma pista para o campo quântico? Você já sabe do H cortado da mecânica quântica, por exemplo? Não soubesse. Não soubesse, teria. Nossa, sim. Sem o H cortado, bom, eu quando dei meu curso de mecânica quântica, eu praticamente só falei de mecânica quântica no final do curso. Agora bota H cortado em tudo que dá certo. É teoria de grupo. Mecânica quântica é teoria de grupo. No final você bota um H cortado e fecha tudo. Né? Quer dizer, isso é uma visão de que o que está por trás da mecânica, qual é o mecanismo que está por trás da mecânica quântica, é um pouco a teoria de grupo. Está por trás do spin. Não tem nada de mecânica quântica, é pura teoria de grupo. A ideia de quantização, grandezas quantizadas, está na teoria de grupo. Você bota H cortado depois e vê que bate com a mecânica quântica, os experimentos da mecânica, a gente está falando de física, de experimentos.
bate com os experimentos da mecânica quântica. Então, sem H cortado, mas sabendo teoria de grupo, eu diria que a gente faz muita coisa em mecânica quântica. O H cortado é um número que você coloca no final. Claro, não é a questão histórica, historicamente foi diferente, né? Mas eu acho que hoje a gente tem aparatos matemáticos para poder colocar a questão um pouco dessa forma. Aqui na teoria de campos é a mesma coisa. Eu, pelo menos, a visão, quer dizer, a lógica da aula de hoje foi praticamente chegar para vocês e falar, olhando as possíveis funções de Green, numa teoria de campos, em princípio clássica, como é que eu posso depois me esbarrar com a ideia de que o campo virou um objeto quântico, virou um operador quântico. Então, foi que eu entendo que possa ser mais informativo para vocês verem, mas cada um procura a sua ideia, tá? Modo de se convencer. Eu acho que esse negócio... Estou quase acabando, eu vou precisar de mais 5 minutos de vocês, tá? Pode falar, vai. Mas você levanta essa questão socrática, né? O que é o mais simples, né? Eu acho que antes do campo clássico quântico, eu pessoalmente vejo, sinceramente, existe um erro seminal em física que não foi levado a importância à questão do coletivo. Isso aí é tão seminal que hoje em dia, a matéria condensada, para mim é uma pessoa perdida. Porque, vamos dizer, as equações de Maxwell tinham que ter uma reinterpretação dessa coisa coletiva, que ajudaria muita matéria condensada. De maneira condensada tem uma série de fenômenos de superprodutividade, tantas coisas dele lá, que está precisando de uma reinterpretação de campo clássico de Maxwell, de uma coisa mais coletiva. Tá? E daí se pulou direto para o grau quântico, isso aí não ficou assim meio... Que é o coletivo, a visão é reducionista. E esse curso é bom assim, para as pessoas sentirem que física é debate. Um debate, talvez louco, é dizer, olha, o erro seminal em física ter dado pulo direto de um campo, vamos chamar, reducionista, para um campo quântico, reducionista também, né? É um erro seminal. Deve ser uma loucura, talvez. Não, loucura não, a ideia. Não, eu digo, é bom em debate as pessoas serem um pouco loucas. Eu estou falando para vocês aqui que eu não estou trazendo nenhuma verdade. Estou falando para vocês o tempo todo a tua tese, de uma certa maneira, desmistificando a teoria de causas, mostrando que tem muito mais problemas, né, do que resultados realmente fechados. Né? A gente vai cada vez mais ter esse problema. Mais problemas. Eu uma coisa que você falou muito claro. No curso passado, você insistiu enormemente dizendo que o spin é uma coisa de teoria de grupo, porque o recartado entra como creme. Eu acho que as palavras próprias suas. Quer dizer, eu acho que é importante também aqui o recartado não entrar não como um moranguinho, entrar como um plano spin. Quer dizer, foi vindo e daí você encontrou o campo quântico de você recartado. Bom, então, agradeço a interferência de todo mundo aí, acho que deu para todo mundo saber o que a gente está fazendo, né? Quer dizer, estou botando uma visão aqui, mas cada um pode tentar ver, é interessante, cada um ver como se comporta, tá? Bom, vou continuar um pouquinho só, que eu vou precisar de mais 5 minutos, só para organizar aonde é que a gente vai, da onde é que a gente vai partir no próximo encontro. Então, vamos dizer que, com todas as intervenções que houve aí, vamos dizer que essa seja a maneira que nós encontramos de dizer que nós estamos quantizando o campo. Dizendo que esse campo é um operador que satisfaz a essa relação de commutação, porque os tempos iguais, segundo a pergunta aí do Tiago, que ajudou a gente a esclarecer, eu não tinha colocado, né? Então achei que ajudou, né? Para a gente colocar por que esse campo parece não é tão saído assim do nada. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que nós temos um campo que está satisfazendo essa quantidade. Vamos olhar esse campo, né? Na verdade, esse campo tem uma equação clássica, né? Tem uma teoria clássica, esse objeto aqui, a teoria clássica, vamos colocar aqui o campo clássico, quando me diz que esse campo clássico é livre, nós vimos que esse campo aqui está, na verdade, uma decomposição de Fourier dele, a transformada de Fourier desse campo, ela propaga apenas, né, momentos que estão satisfazendo a essa relação de dispersão. Então a gente poderia pensar o seguinte: esse campo clássico, vamos colocar assim, de x, né? Se eu colocar aqui a transformada de Fourier, então eu vou ter isso aqui só para saber o que vai estar acontecendo agora. Eu vou dizer, esse campo clássico aqui ele vai ser, quando as planas são soluções dessa equação, então eu vou dizer, eu vou botar aqui útil.
kappa é a menos I kappa x. Só que está me faltando uma informação. Se esse campo satisfaz aquela equação, está me faltando que o caráter que é físico desse campo, né, quer dizer, a gente vai interpretar algum tipo de relação entre essa onda descrita por esse campo e a partícula, está me faltando essa relação. Então eu posso colocar aqui essa relação delta de K2 menos M2. Significa que eu estou somando sobre todas as configurações de momento, mas do momento que eu quero dizer que esse campo aqui satisfaz a essa equação, isso aqui é a expansão geral do campo como série de Fourier, como análise de Fourier. Essa análise de Fourier desse campo é esse. Se esse campo satisfaz a essa equação, então nós sabemos que K2 menos M2, que o tio de K tem que ser igual a zero. Essa aqui é a equação de campo vista no espaço de Fourier. Então, essa função fictícia, se K2 é diferente de M2, essa função fictícia de K tem que ser zero. Se K2 é igual a M2, essa função fictícia de K pode ser qualquer. Então, essa informação aqui, eu posso colocar, se eu quiser condensar essa informação nessa expressão aqui. Então, esse campo aqui agora satisfaz a minha equação de campo. Então, eu vou dizer isso aqui, posso colocar dessa forma. Isso aqui vai botar o delta de K2 menos M2. Fictícia de K é a menos I kappa x. Então, isso aqui agora está me dizendo, essa integral aqui só contribui quando K2 for igual a M2. Então, esse campo aqui, então, eu posso dizer, esse campo é a solução. Ou seja, se eu coloco isso aqui, vai ficar K2 menos M2 vezes delta de K2 menos M2, mais K2 menos M2. Se eu coloco o operador de campo em frente a isso aqui, vezes delta de K2 menos M2, a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa. Uma função f de x vezes delta de x menos y é a mesma coisa que f de y vezes delta de x menos y. Então, isso aqui me diz que K2 tem que ser igual a M2, então isso aqui é a solução dessa equação. Claro, isso aqui eu posso expandir, né? Posso integrar em K0, então todo mundo vê que eu posso fazer a integral em K0, aqui vai me decompor, né? Só para vocês verem, que não está muito acostumado com isso. Aquela solução lá eu posso escrever assim, delta, então delta literário, de K0 ao quadrado menos ômega 2. Né? Nós temos uma expressão para a função delta de Dirac. Delta de uma função f de x é somatório, né? Delta de x menos xr sobre o módulo de f' de x calculado em x igual a xr. Né? É como a gente expressa uma função delta de uma função delta composta de uma função. É uma soma de funções de delta simples, somando sobre todas as possíveis raízes. Então, isso aqui eu tenho K0 igual a ômega e K0 igual a menos ômega. Então, eu posso escrever essa relação aqui como sendo delta de K0 menos ômega sobre 2 ômega mais o delta de K0 mais ômega sobre 2 ômega. Então, colocando essa relação aqui, tem delta de K0 mais ômega, né? Delta de K0 menos ômega sobre isso aqui, coloco essa expressão aqui, vou realizar as integrais em K0 e ganho, então, uma expressão para o meu campo clássico. K0, delta de K0 igual a ômega, né? Vai ficar 1 sobre 2 ômega. Aí vamos ter aqui, fictício K0, fictício de ômega K, é kx menos ômega t. E coloquei o outro que vai ser fictício menos ômega K, exponencial de kx mais ômega t. Então, expande esse campo aqui, tudo bem, é a solução dessa equação. Então, se o campo clássico satisfaz a equação, eu tenho como ter uma expansão aí desse campo em termos dessas ondas planas aqui. Bom, vamos fazer aqui então a seguinte coisa. Isso é a teoria clássica. Você ainda pegando agora o campo φ, agora é um campo quântico, vamos colocar esse aqui, é o campo quântico, X, ele tem um caráter operatorial. Então, se ele tem caráter operatorial, ele tem problema de ordem, operador que não comuta. Então, eu tenho que ter cuidado, né? Se eu pegar o campo φ, t, x, né? E pegar o campo quântico
Eu vou dar aqui x0, vou passar desculpa, y0, né? Em princípio, isso aqui é diferente. Do quântico y0 e y. E nós vimos uma coisa hoje. Nós vimos que quando nós pegamos aquilo que é a função de Green, nós vimos que a função de Green do meu campo, ela, desse campo quântico, né, ela tem duas contribuições, para x0 maior do que y0 e para x0 menor do que y0. Então, vamos pensar, vamos preparar a expressão, vamos pensar como esses objetos aqui são objetos que não satisfazem uma relação de ordem. Nós vamos querer relacionar, o nosso próximo passo, então, para fechar essa discussão, o próximo passo da gente vai ser relacionar aquela função de Green que nós calculamos hoje, que nós chamamos de função de Green causal, que está associada com essa prescrição aqui, de deslocar o polo dessa forma. Nós vamos querer associar essa função de Green causal a um objeto que vai envolver o produto de dois campos. Eu vou pegar o campo quântico no ponto, vou botar no instante x0, no ponto x, e o campo quântico no instante y0. Nós vamos querer ver que eu posso relacionar esses dois objetos aqui. Produto de dois objetos desse tipo tem a ver com alguma coisa que a gente chama de função de correlação. Né? Vou querer correlacionar esses dois campos, depois nós vamos ver como é que nós vamos calcular o que significa essa correlação. Mas nós vamos querer associar esse propagador aqui a uma estrutura que envolve o produto desses campos. Nós vamos ver exatamente como. Nós vamos ver que existe uma grandeza, né, numa teoria quântica. Né, a gente pode pegar operadores, tirar valores esperados, né, de operadores num certo estado, de valores médios dos operadores num certo estado, e ver que esses valores médios, esses produtos de operadores podem representar uma correlação. Então, nós vamos ver na próxima aula que nós podemos criar duas, como um significado físico disso. Nós vamos criar uma função de correlação, vamos criar uma grandeza. Daqui para frente, vou começar a abolir o subíndice Q, para dizer que o campo é quântico. Vamos supor que daqui para frente, sempre que eu escrever Q, o campo quântico, eu estou dizendo que esse campo quântico é o próprio que eu aboli essa notação de subíndice Q. Então, vamos criar uma grandeza, que é esse comutador aqui. Vamos calcular, como o Vitor estava falando, o comutador do campo consigo próprio em qualquer x e y arbitrado, qualquer instante de tempo, em qualquer instante de tempo. Vamos calcular o campo no ponto x e no ponto y, independentemente se x0 é igual a y0, independentemente se essa relação é calculada a tempos iguais ou não. Então, isso aqui eu estou medindo o quanto esses objetos aqui comutam. Então, essa função aqui, tá, vamos associar uma grandeza que nós vamos chamar de função de Pauli-Jordan. Essa função vai mostrar para nós qual é a correlação que o campo do ponto x tem com o ponto do ponto y. Quanto a medida do campo no ponto x e no ponto y separados espaço-temporalmente, essas medidas interferem. Então é claro que nós vamos ter que obter que esse resultado aqui vai dar 0 quando a separação entre os dois pontos for uma separação space-line. Né? Então vamos obter essa relação. E a outra grandeza que nós vamos obter, calcular uma outra grandeza, para definir uma coisa chamada produto temporalmente ordenado de dois campos. Vamos definir essa grandeza. Vamos ver por que essa grandeza é interessante de ser definida, que essa grandeza vai estar ligada com a função de Green na teoria quântica. Então, vamos ver que esse produto aqui ele vai ser definido da seguinte maneira. Se essa coordenada temporal for maior do que x0 é maior do que o y0, esse produto dá φ de x e de y. Mas,
Se esse cara for maior do que esse, o y0 for maior do que o x0, esse produto vai dar φ de y, φ de x. Nós vamos definir um produto chamado produto ordinalmente temporal, temporalmente ordenado. Produto temporalmente ordenado. O produto de dois campos o que vem na frente é o que carrega o tempo maior. Então, esse cara aqui contempla as duas possibilidades. Se o x0 for maior do que o y0, esse termo é zero, sobrevive esse. Se o y0 for maior do que o x0, esse termo morre, sobrevive esse. Então, nós vamos ver. E por que isso aqui é importante para trocar? Porque agora eu sei que os campos são operadores. Operadores que não necessariamente comutam. Então, a ordem é importante. Então, no âmbito da teoria quântica, nós vamos ver que a gente vai ter dois objetos para discutir. No momento que nós falamos, esse campo se tornou um operador que satisfaz aquela relação de comutação que nós impusemos. Nós colocamos isso aqui, φ de x, φ ponto. Vou botar aqui π, que é o momento harmônico de y. Isso aqui, dando zero, né? Se são proporcionalidades. Se x0 for igual a y0, isso aqui dando para nós ia estar colocado colocar isso aqui. Então, dessa relação aqui, nós vamos transferir para essa relação, que vai ter um significado físico importante, e para essa relação, que vai ter um significado físico importante. O que nós vamos ver é que essa grandeza aqui vai estar associada, não como ela está assim, mas a partir dessa grandeza é que nós vamos chegar àquilo que nós calculamos hoje, a essa função de Green que está sendo levada. Vamos associar essa grandeza aqui a essa função de Green com esse polo deslocado. Então, o que nós vamos descobrir é que essa função de Green que nós estudamos hoje, que deslocou os polos para baixo para cima, essa função de Green, com aquela interpretação, ela é atingida, aquele campo satisfazendo aquela relação, se eu considero essa grandeza. Então, na verdade, eu vou associar essa função de Green causal a esse tipo de produto. Isso aqui tem um significado físico. Se esse tempo aqui é maior do que esse tempo aqui é maior do que esse, então alguma coisa acontece no instante anterior e chega até, e depois alguma coisa se passa no instante posterior. E se esse tempo aqui é maior, é alguma coisa que vai acontecer nesse tempo anterior e que vai se passar no tempo posterior. Então eu abro a chance agora de esse produto, né? Se x0 é maior que o y0 ou o y0 for maior que o x0, esses dois termos vão contribuir para descrever um certo evento que são causalmente conectados. Então, alguma coisa vai acontecer em y0 que vai chegar até x0 e vice-versa ali embaixo. Então, vamos ver que desse objeto aqui, a partir desse objeto, considerando aquilo que vamos chamar de estado de ground state ou de vácuo da teoria quântica, é que nós vamos associar ao propagador. Então, nós vamos começar a ver que o campo quântico, ele começa, a partir do momento que ele se torna um operador que satisfaz aquela relação de computação, nós vamos começar a definir aquilo que podem ser processos causais e problemas de medida associados a esse campo. Vamos ver, por exemplo, isso aqui, essa função é muito importante, ela vai me dar a medida daquilo que é a informação de que eu tenho uma partícula, e se eu estou observando essa partícula de muito longe, de muito perto, o potencial, vai ter uma interpretação de potencial do campo gerado por uma partícula. Então vamos trabalhar essa ideia. Então, na ideia do campo quântico, né, o que vai estar guiando a gente vai ser a ideia de que tem uma partícula associada a esse campo. Esse polo do propagador é essa tal partícula, como a gente já vem dizendo. Então, depois vamos fazer a discussão do tecido. Vai ser nessa discussão aqui, vai ficar claro que o que tem que aparecer aqui é um I. Na verdade, um IH cortado. Na verdade, vai ficar claro isso. Temos que colocar esse IH cortado aqui. Vamos ter que trazer esse IH cortado para cá. Por enquanto, a gente trabalhou com essa função de I. Na verdade, era essa. E aí, nós entendemos que tem uma interpretação de partícula, mas depois a presença desse IH cortado vai ser importante para aquela discussão que eu falei. E o resíduo do propagador no polo
Então eu preciso da informação da teoria quântica para poder controlar, fixar o resíduo desse propagador, dessa função de luz. Então essa é a discussão que a gente vai ter no próximo ponto que vocês vão ver. Então é mais ou menos isso, a aula de hoje com vocês, vai ser uma aula para a gente discutir mais ideias, né? E tentar ver como é que a gente organiza essas ideias aí para poder chegar ao próximo ponto. Opa, fala aí.